agradecer a presença virtual de todos vocês aqui no vídeo, mas nas suas casas. Agradecer ao Kauttner, que topou participar e fazer essa apresentação, a Grace, que tem sido fundamental para a realização desses web eventos. Dela é a ideia original desse modelo de encontros, e ela colocou na sua lista de tarefas e está conduzindo isso. Sem ela, isso não estaria acontecendo, isso deve ser dito, e não é um agradecimento de praxe, você sabe que é verdade. Eu não fiz 10% do que deveria ter feito e ela está fazendo tudo. Gosto de ter amigos assim, de quem você pode se aproveitar e eles continuam sendo seus amigos. Então, agradecer ao Kauttner, agradecer a todos vocês que estão aqui. E sem mais muitas delongas, afinal, o tempo urge. Kauttner, por favor, fique à vontade com as palavras, e estamos aqui. Eu sempre muito ansioso por saber o que vocês têm para falar. Então, vamos lá, Kauttner, com você a palavra. Obrigado, Beethoven. Olha, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite do Laboratório de Estudos Clássicos, né, na figura do Beethoven, da Grace, né, por esse convite, essa oportunidade de falar com os nossos estudantes e com pessoas interessadas nos temas dos estudos clássicos. A minha apresentação ela vai ser vinculada à disciplina de historiografia da linguística. Eu vou apresentar um pouco a pesquisa que eu tenho começado a desenvolver. Vou falar sobre essa disciplina em si, e a apresentação vai ter o apoio de dois materiais, né? Vou utilizar dois materiais de apoio, né? Um PowerPoint no início, que não é muito extenso, né? E um artigo do Pierre Swigers, né? Do Pierre Swigers, para falar um pouco sobre o campo teórico da historiografia linguística. Então, eu vou falar sobre a fundamentação teórico-metodológica da disciplina e a visão de mundo que se constrói a partir dessa disciplina, dessa fundamentação teórico-metodológica. Essa disciplina de historiografia linguística está sendo implantada no Brasil já há cerca de 30 anos e internacionalmente há 40 anos. Nós temos a disciplina no nosso programa de pós-graduação de estudos da linguagem, aqui na UF mesmo, né? Eu vou compartilhar a tela do artigo, né, com vocês, né? Também tem um PowerPoint que daqui a pouco eu vou passando. Então, esse artigo acadêmico que eu compartilhei com vocês é um artigo escrito pelo próprio Pierre Swigers, que é o principal teórico da disciplina, intitulado Historiografia da Linguística, Objeto, Objetivos e Organização. O professor Pierre Swigers é da Universidade de Louvain, já está no final da carreira, já está se aposentando, e ele trabalhou durante mais de 50 anos na implantação da disciplina da historiografia da linguística. Ele escreveu esse artigo a pedido de um professor da UF, que é o Ricardo Cavalieri. Ele fez esse artigo e o Ricardo Cavalieri traduziu e publicou na revista Confluência, que é uma revista que o Ricardo Cavalieri edita. Então, esse artigo ele é mais ou menos voltado à disciplina de historiografia da linguística, que é a disciplina que nós temos trabalhado na pós-graduação nessa área de conhecimento, né? Então, vou falar um pouco sobre essa visão teórica. Toda hora vai vindo alguém novo entrando na reunião, alguém que quer participar da reunião. Vou permitir todos. Tudo bem, Grace? Sim, sim. Geralmente eu que faço isso, mas agora você vai ter que ser palestrante e secretário. Então tá. Se aparecer a tela para você, então eu deixo. Ó, vem mais uma aqui. Não vai aparecer para mim não, porque você que fez o link, mas daqui a pouco para. Tá. Então, eu vou falar desse artigo do Swigers. Vou fazer a leitura de algumas passagens, vou pular outros parágrafos e vou comentando, né, para falar mais ou menos como é que funciona a nossa disciplina e quais são as pesquisas que a gente desenvolve, né, no campo da historiografia da linguística. Tem um PowerPoint também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui na apresentação para vocês. Vocês estão vendo o PowerPoint?
Estamos. Tudo que você abre na sua tela do seu computador mostra para a gente. Inclusive Tá. que você tem mais de 2.000 e-mails, tudo, tá? Dá para ver tudo que você clica, a gente vê. Nossa, então se tirar aqui, são 2.800 e-mails que eu não respondi ainda. Pronto, assim, PowerPoint, deixa eu colocar de um jeito assim que fique mais visível. Pronto, tá visível assim? Tá bem claro. Ótimo. Então, Isso. essa é a primeira aula de historiografia da linguística que a gente costuma ter na pós, né? Na primeira aula a gente vem só com a conceituação do que é a disciplina, né? Do que se trata a disciplina. E aí vem a ementa, né? Que é o que a gente trabalha na pesquisa na área de historiografia da linguística, é uma pesquisa que é interdisciplinar entre a área de história e a área de linguística. O conceito de história da linguística é considerado um conceito, é um fenômeno aberto, um contínuo, em que a linguística entra de forma interdisciplinar, né, para se tecer uma narrativa historiográfica da linguística. Então, os temas centrais são construção do saber linguístico, né, o saber sobre línguas, né, a meta-historiografia, que é a reflexão sobre a própria historiografia da linguística, princípios e metodologia, né, que é um método de trabalho específico da historiografia da linguística, que é muito próximo da crítica textual e da filologia, processo de gramatização de línguas, que aí entra o conceito da gramatização dos vernáculos, né, a criação da língua portuguesa, da tradição da língua francesa, alemão, né, assim, diversas línguas, sendo que o latim ele tem uma função muito específica na gramatização de línguas. No caso da nossa disciplina da UF, né, por causa do GT da Ampol de Historiografia da Linguística Brasileira, então a gente tem como um tema específico a história dos estudos linguísticos no Brasil desde o século XVI. Né? Gramaticografia, que é a história das gramáticas, né, do português e das línguas indígenas brasileiras. A linguística missionária, que é o período em que os missionários, né, do século XVI até o século XVIII, eles escreviam as principais obras de reflexão metalinguística. Um outro tema também é a periodização dos estudos linguísticos, o percurso das instituições, né, o surgimento de universidades, cursos de letras, áreas de ensino da área de linguagem, continuidades e rupturas, né, nesse processo histórico que ocorre no Brasil. Também há o trabalho com arquivos e documentação linguística. E, por fim, né, a formação do linguista, né, tanto em perspectiva histórica quanto na perspectiva contemporânea. Qual que é a formação do linguista no Brasil, da sequência do século XVI, enquanto a linguística ainda não existia como ciência, né, dentro do campo da história da ciência, até chegar na formação contemporânea do linguista no século XXI nas universidades brasileiras. Né? E uma outra questão meta-historiográfica, a reflexão sobre a própria disciplina, sobre a própria constituição da historiografia da linguística, a formação do historiador da linguística. Né? A disciplina ela surgiu, né, nos anos 70, depois da criação de um periódico chamado Historiografia Linguística, editado por Konrad Körner, que é um filólogo alemão, né, que também já está quase se aposentando, e ele criou uma revista, um periódico, para debater história da linguística. E ele, nessa revista, ele fala de 3 tipos de história da linguística que né, que havia, que ele conseguia perceber na leitura dos textos. O primeiro tipo de história da linguística, pesquisadores estavam no final da carreira, né, que já estava terminando a carreira, se aposentando, e eles escreviam histórias da linguística, uma história da linguística da própria carreira, dizendo que tudo na disciplina já havia sido criado, né? Tudo já havia sido pensado e a disciplina não avançaria mais e só continuaria se repetindo. É um tipo de história da linguística chamada conservacionista. Konrad Körner diz que essa não interessa, esse tipo de história da linguística, né, que o linguista diz que a ciência acabou nele, né? Geralmente são pesquisadores no final da carreira que escrevem esse tipo de história, né? Konrad Körner também notou um segundo tipo de história da linguística, né, que eram pesquisadores em início de carreira, que diziam que eles iam trazer inovação, que a partir deles, né, começava uma grande inovação naquela área de estudos da linguagem.
que eles eram progressistas, né, que iriam mudar completamente, renovar os estudos daquela área, né. Conrad Körner diz que essa reflexão também metalinguística sobre a história da linguística também não é interessante para a disciplina. E aí ele fala de um terceiro tipo de história da linguística, que é a chamada história da linguística com neutralidade epistemológica, é aquela que não tem, é desinteressada, ela só trabalha com fatos linguísticos e ela só serve como uma narrativa historiográfica, né, para desenvolver a própria ciência da linguagem. O terceiro tipo, que é a historiografia da linguística desinteressada, baseada, centrada num método, né, numa teoria, numa organização hermenêutica para a interpretação do conhecimento, é essa história da linguística que interessa a Conrad Körner. E depois dessa revista Historiografia Linguística, foram 40 anos de discussão em vários países, vários centros acadêmicos, até a disciplina criar o seu organismo de conceitos, né, e o seu arcabouço teórico. O principal evento de divulgação da historiografia da linguística é um congresso internacional que é o ICOLS, que ocorre desde 78. Né? E há várias associações, eventos internacionais em diversas universidades. A principal associação científica é a Rensuit Society. Né? E temos algumas outras sociedades que são nacionais, né? Mas essa internacionalmente é a mais reconhecida. E no Brasil, recentemente, na Abralim, na Associação Brasileira de Linguística, a área de historiografia da linguística ela passou a ser registrada e desde 96 tem o GT da Ampol de historiografia da linguística brasileira. Quer dizer, a área se volta no Brasil a uma tradição nacional, a investigação sobre historiografia da linguística no Brasil, que esse é o principal tema da disciplina no Brasil, a historiografia da linguística brasileira. O principal centro, né, universitário atualmente é o CEDOC, né, que é o Centro de Documentação Historiográfica da USP, que introduziu a disciplina no Brasil, liderado pela professora Cristina Altman. Né. A USP sempre é vanguarda de quase todas as áreas acadêmicas no Brasil, e na UF nós temos uma disciplina na nossa pós-graduação de Estudos da Linguagem. Cristina Altman define a área, né? Historiografia da linguística tem como objeto a história dos processos de produção e de recepção das ideias linguísticas e das práticas delas decorrentes, que por sua vez geraram novas ideias e novas práticas linguísticas, em um processo de continuidades e descontinuidades, de avanços e de retomadas inerentes à busca do conhecimento. As maneiras pelas quais o conhecimento linguístico se produziu, desenvolveu, foi divulgado e percebido também fazem parte, em suma, da sua história. Quer dizer, a disciplina vai trabalhar com o desenvolvimento das ciências da linguagem dentro de um processo histórico de continuidades e descontinuidades. E o Brasil tem processos de continuidades longos, mas também tem processos, às vezes, que duram 1 século ou 2 séculos, né, de descontinuidade na história do desenvolvimento científico. Por exemplo, as universidades federais agora, né, com esses recentes ataques que sofrem assim, por falta de verba, por problemas que tem com a gestão do governo federal, por exemplo, as universidades às vezes têm até medo, né, de uma descontinuidade no processo da pesquisa brasileira. Né? É o que ocorreu com a CAPES, com o CNPq, com o corte de verba. Né? Então, a historiografia linguística, como um campo da história das ciências, analisa essa continuidade, essa descontinuidade. Né? Momentos em que a ciência ela avança mais e momentos que a ciência também sofre maiores retrocessos. Né? E faz parte do processo de historicizar, né, a disciplina. Então, há uma retórica institucional, né, na disciplina em defesa dos estudos, né, de linguagem. Aqui no PowerPoint, entra uma parte que é do artigo do Swigers, eu vou preferir partir para o texto do Swigers, que é mais explicado, né, que são os conceitos, as tarefas meta-historiográficas, como a disciplina ela se organiza, com seus principais conceitos, né? Então a gente vai pular, sair do PowerPoint um pouco para o texto do Swigers. Deixa eu permitir aqui, tem mais gente chegando. Então, assim, eu não vou ler o artigo inteiro, né? Esse artigo depois eu posso passar para ficar disponível, né, no site para quem tiver interesse de ler o texto todo. Eu vou pular algumas partes do artigo, mas eu vou ler alguns trechos
e comentar, né? A expectativa é que essa apresentação ela dure mais ou menos 40 minutos, né? Meia hora, 40 minutos no máximo. Então, começa Swigert, né? Nesse texto. Nesse texto, propõe-me a reunir, né, abre aspas, citação, de modo sistemático algumas reflexões sobre objetos e objetivos da historiografia da linguística. Quer dizer, ele vai tentar organizar a disciplina de uma maneira sistemática, com um sistema de conceitos e um sistema, um organismo teórico, né, para a implantação das pesquisas na área de historiografia linguística, como disciplina. Aí ele vai falar aquela informação que, a partir dos anos 70, a historiografia linguística se desenvolve como disciplina institucional, no âmbito acadêmico, e vai se desenvolvendo como campo autônomo de investigação, em diversas associações e sociedades internacionais e nacionais. No caso do Brasil, é a Abralim. Esse artigo do Swigert é um artigo que ele é sobre meta-historiografia, quer dizer, é um artigo que reflete sobre historiografia. Então, não é um produto direto da historiografia linguística, né? Ele é uma reflexão sobre a disciplina. Ele vai dizer que as principais tarefas de quem constrói a disciplina, que no caso foi ele que fez essa tarefa, mas qualquer historiógrafo pode fazer, historiógrafo da linguística, né? É a tarefa construtiva de se elaborar um modelo historiográfico, criar uma linguagem historiográfica para ser usada nas pesquisas, né? Uma tarefa crítica, né, que é a análise das abordagens metodológicas, de método, epistemológicas, que é a organização do conhecimento que deve ser adotada nos textos analisados, porque o principal objeto de reflexão da historiografia linguística são textos, né, como gramáticas antigas do século XVI, né, gramáticas medievais, textos com reflexão, textos didáticos do século XIX, né, dicionários. Então, quer dizer, tem que ter toda uma metodologia para abordagem desses textos históricos, né? A tarefa meta-teórica ou contemplativa, que o historiógrafo da linguística, quando teoriza a disciplina, ele tem que fazer uma reflexão sobre o objeto e o status da disciplina. Quer dizer, uma meta-reflexão é uma reflexão sobre si mesmo, né? Sobre qual o papel da sua pesquisa, né, perante a disciplina, ou perante o contexto de atuação. E quais serão os fatos linguísticos, né, que o autor, que o pesquisador vão escolher para desenvolver na sua pesquisa. Então, quer dizer, isso são reflexões a priorísticas, né, são reflexões que devem ser prioridade, né, no início da pesquisa na área de historiografia linguística. O objeto de estudo, os objetivos, objetos primários são os textos. Né, os textos são os objetos primários da historiografia da linguística. Então é diferente, né, assim, da sociolinguística, por exemplo, é diferente de outros campos da linguística que são vinculados, por exemplo, à sincronia, à análise da língua viva, né, no seu processo de uso. Então a historiografia da linguística ela parte de textos publicados ou textos não publicados, né? E aí entram algumas questões que são debatidas sobre os textos, né, que são trabalhados. Primeira questão, né, sobre, aí já é um modelo teórico de Swigert, né, que a primeira questão que deve ser trabalhada é a questão do circuito. Né? Aí, conceitos que nós já trabalhamos naturalmente, mas que podem ser colocados em relevo na pesquisa da historiografia da linguística. Né? Intertextualidade, polissistema de texto, se um texto ele é isolado, ou se esse texto ele faz parte de um sistema mais amplo, e a serialidade, né? Porque a historiografia da linguística vai partir justamente dessa questão da série, né? Essa questão da influência que um texto leva ao outro. Né? A posição de um determinado texto. Então, a historiografia da linguística reflete sobre cânon, formação de cânon, de autores, cânon de textos, cânon de aproximação, modificação do cânon e a crítica ao cânon. Né? Por exemplo, o cânon clássico ele varia ao longo dos séculos. Né? A gente tem um cânon clássico no século XVI, no século XIX o cânon clássico ele já tem uma variação, né? E o cânon ele é um objeto também que pode ser debatido dentro da teoria, né, da historiografia linguística. Né? A formação de cânon, modificação, por que um autor faz parte do cânon, por que uma obra faz. Né? Isso está dentro do aspecto da visão teórica sobre um determinado texto. Posição do texto, né, em relação às instituições científicas. Por exemplo, posição marginal. Né? Nem sempre os textos que são analisados eram textos canônicos. Né?
Então, nós temos textos, né, na historiografia da linguística, qualquer texto pode ser analisado, alguns que nós encontramos são textos marginais em relação a determinada teoria linguística ou o desenvolvimento da ciência da linguagem, né? A integração institucional, se o texto fazia parte de alguma instituição ou não, da parte da história de alguma instituição, né? E aí, nessa visão teórica, né, também é importante, né, a Swigres fala sobre a composição e tonalidade, né? Estrutura global dos textos linguísticos, que é o morfótipo de texto, né? Como é que seria a forma de um texto numa determinada tradição. Por exemplo, uma gramática de língua portuguesa, como a gramática do Béchar, ela é um morfótipo, ela pode ser considerada um morfótipo de uma gramática, o tipo, né, assim, de obra é uma gramática no modelo consagrado, gramática normativa tradicional, né? Então, assim, se o determinado texto ele faz parte, né, ele compartilha um morfótipo com outro texto, né? E aí entram questões mais interessantes, né, que é a natureza da argumentação, né? Todo texto tem sua retórica, tem sua argumentação. Qual que é a retórica, qual que é a argumentação utilizado por aquele determinado autor naquele texto? Então, o historiógrafo ele pode pegar um texto e ver a retórica daquele autor, ver qual era o interesse daquele autor na sua argumentação, né? E nessa forma a gente vê a modalidade elocutiva. Se o texto era polêmico, se era um texto com aspectos de dúvida, dubitativo, se era um texto informativo, né? Qual que era o papel do texto em relação à ciência, né? À sociedade da sua época. Se era um texto para causar alguma controvérsia, ou se era um texto para afirmar uma tradição, né? Quarto campo, né, em relação a essa primeira abordagem com o texto, é o papel dinâmico ou a força do texto, né? É o dinamótipo, né? Se o texto ele tem, por exemplo, qual foi a força que aquele texto teve, né? A dinâmica que ele teve no desenvolvimento da história da ciência. Ele foi um texto que foi lido, né? Por exemplo, se a gente pega as obras de Aristóteles, por exemplo, são textos que eles tiveram um grande impacto, profundo impacto na história do pensamento, né? Então, o papel dinâmico, né, desses textos é você, por exemplo, você ter textos que vão delimitar o pensamento linguístico de certas épocas, né? São obras que têm impacto e outras não. Saussure, por exemplo. Saussure teve um papel dinâmico muito grande na sua época até os dias de hoje. Chomsky, né? E outros autores, ao mesmo tempo, são autores que não tiveram tanto impacto, alguns textos até marginalizados, mas podem ser interessantes para uma pesquisa no âmbito da historiografia da linguística, né? E aí, o tipo de dinâmica desse texto, né? Por exemplo, há textos de reação, né? São textos reacionários que tentam restabelecer tradições, né? Com uma retórica reacionária, né? A retórica é muito importante no estudo da historiografia da linguística. E aí, o Swigert, depois que fala dessa abordagem inicial, né, dos textos como reflexo, depósito material do pensamento linguístico, ele vai falar do fenômeno geral da história da linguística e como que os estudos de linguagem eles podem se organizar, né? E aí entra um conceito que é fundamental na disciplina, que é o conceito de tradições, né? Por exemplo, a historiografia da linguística no Brasil, a disciplina é organizada de acordo com uma tradição nacional, né, que se pensa na tradição da linguística brasileira, que seria a especialidade da disciplina. Mas há diversas tradições que podem ser estudadas, né, tradições étnicas diversas, como, por exemplo, conhecimento das culturas indígenas, né, tradições geográficas, né, ou culturais, né. Aí Swigert vai falar sobre essas diversas tradições que fazem parte do estudo dos textos vinculados à historiografia linguística, né? Por exemplo, há tradições étnicas que são ágrafas, né? Como, por exemplo, as línguas utilizadas pelos ciganos para comunicação, né? Essa é uma tradição que ela não é institucionalizada, né? No segundo campo, sobre as relações com a sociedade, com a sociologia da ciência, né, Swigert fala sobre a história da linguística e sua integração com acontecimentos pessoais e públicos, né? Então, o historiógrafo da linguística, o historiador da linguística, né, ele também trabalha com questões políticas, socioeconômicas e institucionais.
de forma interdisciplinar. Análise de correntes intelectuais e culturais e de redes sociais, redes de interação social. É muito típico, né, que cada pesquisador de historiografia da linguística tem apenas uma especialidade, né? No meu caso, eu trabalho com a corrente intelectual do humanismo renascentista português e a influência no Brasil do século XVI. É a minha área de especialidade. Então, é natural da área que cada pesquisador tenha uma especialidade. É muito difícil a gente encontrar pesquisadores com mais de uma especialidade. O Ricardo Cavalieri, por exemplo, também da UF, ele trabalha com gramáticas de língua portuguesa do século XIX, né, do Brasil. Então, ele é especializado nesse período do XIX, né? Agora, nada impede que o historiador, o historiógrafo, desenvolva pesquisa em vários campos, né? História de diversas instituições, de contextos socioeconômicos e políticos diversos, né? Sempre essa reflexão voltada à prática científica, né? E aí vem os produtos, né, da história da linguística. O que, que a gente apresenta como produto dentro da disciplina? O que, que a disciplina, o que, que um pesquisador dessa área ele produz, né? O que, que ele apresenta como produto, né? Como analista do pensamento e da praxis, da prática linguística. Então, os produtos que são analisados e desenvolvidos são vinculados geralmente a descrições de línguas, né? Por exemplo, análise de um manual de uma descrição de uma só língua ou análise de manuais que trabalham com descrição de línguas em contraste, né? Fenômenos tipológicos, né? Por exemplo, análise de obras sobre morfologia, sobre fonética, semântica, análise de manuais para o ensino e aprendizagem de diversas línguas, obras teóricas sobre estudos da linguagem, estudos históricos ou comparativos, né? Análise de modelos de análise ou modelos de explicação de uma determinada teoria linguística, e, além disso, né, trabalhos que dizem respeito ao planejamento de línguas e políticas linguísticas, quer dizer, legislação, planejamento de línguas, são temas, né, vinculados à historiografia da linguística, e a partir do estudo desse material, o historiógrafo da linguística geralmente também constrói material, né, sobre a sua própria área de formação. Né, como se você estudasse o pensamento linguístico do outro, né, para você também formar o seu pensamento linguístico, né? Um exemplo prático seria, por exemplo, a gramática do Faria, né? Você estuda a metalinguagem, o pensamento da gramática do Faria, para também depois escrever um material didático como o Faria fez, né? Então é um processo de autorreflexão, né? Swigert vai falar sobre a interdisciplinaridade do campo, né, que é a historiografia da linguística é muito vinculada à filosofia da linguagem, retórica, lógica, psicologia, antropologia, né, sociologia e a teologia, né, porque o estudo das linguagens era muito vinculado à política missionária até o nascimento da ciência, até a Revolução Iluminista do século XVIII, né. Abrindo citação, né, o objetivo geral da historiografia da linguística é reconstruir o ideário linguístico e seu desenvolvimento através da análise de textos situados em seu contexto, né. No artigo, nessa parte, ele vai falar sobre essa tarefa da reconstrução, né, você tentar reconstruir o ideário, o pensamento linguístico, né, junto com uma metodologia historiográfica, né, reconstruir como é que era o pensamento linguístico de uma determinada época, às vezes muito recuada na história, né? A noção de ideário linguístico, né, que é uma formação na área de linguística mesmo, de estudos da linguagem, que é a compreensão das ideias, né, de uma determinada época, né? A análise de trajetória, a análise de textos, né, que é baseada em duas bases, né, uma base heurística e na hermenêutica, são conceitos que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E a análise contextual, que essa análise contextual é um padrão que quase todo mundo que estuda, que trabalha com historiografia, sempre faz análise contextual, né? A análise de trajetória, a análise de ideário linguístico é um pouco mais rara, porque requer um trabalho de metalinguagem, de estudo, né, quase filológico, né, de metatermos. Contexto, análise contextual, ela é uma análise que quase todos, assim, quase todas as pesquisas da área de estudos de linguagem possuem, né?
Então, assim, saindo dessa parte abstrata do modelo teórico, vem a parte metodológica, né, como Swigert fala da organização da disciplina, que é a transformação da disciplina em um organismo, né, com seus órgãos, seus conceitos principais, né? E a organização da historiografia da linguística se dá em um organograma, né, que Swigert criou, um organograma para facilitar a organização da própria ciência da análise da história da linguística. A história da linguística é um fenômeno universal, contínuo no tempo e no espaço, que não pode ser estudado na sua totalidade, né? É impossível a gente dar toda a história da linguística. Então, a historiografia é um recorte da história da linguística dividido em dois campos, dois processos de pesquisa, né? O processo da epistoriografia, né, que é um processo de busca documental, e um processo de meta-historiografia, que é uma reflexão sobre o fundo documental. Então, a epistoriografia é uma prática muito próxima à crítica textual e à filologia, né? Como é uma disciplina dividida, é um organismo, né, essa disciplina se organiza como um organismo, então Swigert vai fazendo a divisão de todas as tarefas necessárias para estabelecimento da pesquisa em historiografia linguística. Por exemplo, a primeira fase é a fase heurística, que é a coleta de fontes, é coligir fontes, ler os textos-fontes, né, catalogar ideias, né, catalogar terminologia, organizar a pesquisa, né, encontrar, por exemplo, qual o seu objeto de estudos, né? E a fase hermenêutica, que é a fase de interpretação dos dados, né? Que é a fase que cada um vai criar suas inovações, cada historiógrafo vai interpretar o mesmo fenômeno, às vezes, com categorias interpretativas diferentes, né? E aí ele fala da fase executiva, formato de exposição, né, como que vai ser feita o formato da exposição dessa pesquisa, que varia de historiógrafo para historiógrafo, mas nós temos diversos modelos consagrados, como criação de portal na internet com os textos, né, como a Marli Leite na USP faz, né, organização de uma história da gramática, né, como o Cavalieri ele escreveu uma história da gramática, uma história do pensamento. Então, o produto final da pesquisa é como o pesquisador ele vai expor o seu resultado no meio acadêmico, né? E aí entra, né, a questão da intencionalidade do historiógrafo. Qual a intenção daquela pesquisa, né? Se a pesquisa é só uma taxonomia, se ela é polêmica, né, se ela tem o objetivo de uma apologia, né, por exemplo, valorizar uma universidade, valorizar um grupo de pesquisa, valorizar uma instituição, né? A intencionalidade do historiógrafo vai reger a sua retórica, a retórica do material publicado, né? A criação de um programa cognitivo, né, para a definição do perfil intelectual dos pesquisadores e do que é pesquisado, né? Aí vem os modelos de historiografia, que seria um pouco complexo, né, a gente fazer um debate aprofundado sobre isso, né, e acho que não seria muito interessante para essa apresentação, né? Mas na disciplina, na disciplina da pós, a gente trabalha de um a um cada tipo de discurso historiográfico, né? O atomístico, a narrativa, a nocional, estrutural. A narrativa historiográfica é o padrão mais conhecido, que é um padrão de narrativa historiográfica feita para o público, para o grande público ler, com a narrativa dos acontecimentos, né, da historiografia da linguística. Aqui alguns outros modelos, né, que são mais específicos, né? A gente vai pular, já estamos chegando quase ao final, falta pouco, né, assim, para chegar na parte final que vai mostrar os conceitos, né? Aqui Swigert fala na parte 3 do artigo como implementar a pesquisa na historiografia da linguística, né? Quais são as linhas de implementação, né? Interessante que no Brasil a gente já tem um pesquisador, né, trabalhando cada uma dessas linhas de implementação. Por exemplo, na área de investigação da historiografia da linguística temos a história da gramática, ou gramaticografia, né? E no Brasil o Ricardo Cavalieri trabalha com história da gramática da língua portuguesa no Brasil, né? História da lexicografia, né?
A história da lexicografia, pouca gente tem trabalhado, mas já alguns trabalhos, né, sobre a lexicografia, principalmente de quem faz dicionários, né, de quem constrói léxicos no Brasil, né? Mas sobre a história da lexicografia existe uma lacuna também ainda no Brasil. Histórias da semântica, história da pragmática, né? Esse tipo de história vem narrado nos manuais, né? Mas não há uma história da semântica no Brasil nem da pragmática. O segundo tipo, né, aqui a gente viu as áreas de investigação para a implantação da disciplina, né, a gramaticografia ela já é aplicada pelo Ricardo Cavalieri. Agora, o segundo tipo, que vai analisar a história institucional, história da sociolinguística, psicolinguística, a gente já tem gente na Abralin que são os especialistas em cada área, né, que refletem sobre os seus próprios campos da área de linguística. Mas não temos ainda obras definitivas, obras de referência que falem sobre a história da linguística no Brasil em cada uma dessas áreas, né? Isso está sendo desenvolvido no GT da Ampol. Áreas de tipo conceitual, né? História de problemas teóricos, né? História da mudança linguística, noção de linguagem, origem da linguagem, também há uma grande lacuna, né, sobre esses estudos no Brasil, que são estudos que se desenvolveram sobretudo no século XX. A Cristina Altman já escreveu muito sobre esse tema também. Principalmente história de modelos, história de teoria linguística. E aí entra o quarto campo, que é bem interessante, que são as áreas de ecolinguística, que vão trabalhar com conceitos vinculados à cultura popular, ou à cultura, a relação entre povo, língua e território. Então entra o conhecimento indígena, por exemplo, né, que é um conhecimento ágrafo, o conhecimento da época do Brasil colônia, quando não havia instituições, né, funcionando em todo o período histórico, né? E assim em toda a sociedade. Então, nas áreas de tipo ecolinguística, o conhecimento, as tradições populares também podem ser analisadas. Né? A ecolinguística também é uma disciplina que está sendo introduzida no Brasil pelo Hildo Honório Couto. Né? Para não me alongar muito, né, assim, para assim, já quase título de encerramento, né, eu vou falar dos conceitos que são utilizados, né, aí já vem um modelo dos conceitos de Swigert, né, que fazem parte da metodologia para a narrativa historiográfica. Ele vai dividir os conceitos em três grandes pontos, né, pontos de ancoragem, em que temos as entidades individuais que vão caracterizar a pesquisa historiográfica, é o ponto de ancoragem de onde todos partem, né, na pesquisa historiográfica, que é a seleção de textos, autores ou grupos de usuários para serem analisados. Rede contínua, né, a ancoragem, pontos contínuos, né, são redes, né, intelectuais, instituições, por exemplo, a história dos estudos de linguagem na UF, né, na UFRJ, né, a história de uma instituição, né, história de escolas, de grupos, né, círculos intelectuais e sociedades, né? Esses são os pontos de partida da pesquisa, né? São os temas. Linhas de desenvolvimento são os conceitos mais analisados, né? Rumo evolutivo do pensamento linguístico, mudança, revolução, mudança do pensamento, revolução do pensamento, conversão, progresso, estagnação. Por exemplo, a Idade Média era considerada uma época de estagnação do conhecimento linguístico, né? Regressão, por exemplo, a análise do período ditatorial no Brasil, que tem uma regressão do conhecimento científico na sociedade brasileira, né? Conservação, perda, rejeição, são muitos conceitos, né? O historiador não usa todos, né? Mas esses grupos de conceitos sociológicos, eles ajudam a organizar a narrativa historiográfica. Continuidade, descontinuidade, relações com o tempo, fonte, modelo, influência e abrangência referencial, né? É importante para ver o que um autor conhecia. E o embate teórico, que é o principal conceito, né, assim, para se ver o desenvolvimento da ciência, que é quando uma teoria ela ganha espaço e outra teoria deixa de ser utilizada. Etapas de evolução, programas de investigação, tradição, né? A tradição é um conceito que aparece sempre, né, sinosura e paradigma, né, o paradigma científico de cada época. Letras é um paradigma. Quando os cursos de letras surgiram, né? Então, essas reflexões vão levar o historiógrafo a chegar às suas fontes de pesquisa e partir para a sua narrativa interpretativa. Né? E o último campo de conceitos é o campo dos conteúdos, formatos e estratégias, né? Que estudam os rótulos, a rotulagem, né, que cada teoria utiliza, né,
quais são os conceitos utilizados, conceitos, princípios teóricos, técnicas e estilos de descrição de cada teoria, os termos teoréticos que sintetizam a parte teorética, a teoria linguística, como, por exemplo, um metatermo como verbo. Qual o valor, né, de verbo dentro de uma determinada teoria? Na gramática normativa, né, na teoria, por exemplo, de Chomsky, o que significa verbo? Né? São termos que trazem todo um aparato teorético. Então, a análise, nesse sentido, pode se dar termo a termo, por rotulagem ou por uma teoria. E, para encerrar, né, as estratégias, né, de implantação de uma teoria linguística. Deslocamento de conceitos, transposição, negociação, quando uma teoria toma empréstimo, né, faz o empréstimo de termos de outra teoria, adaptação, recontextualização, e um que eu acredito que é uma categoria que o Ronaldo Batista pesquisa muito, que é da Mackenzie, é a retórica, tanto a retórica científica dos linguistas, quanto a retórica institucional de cada época. Né? Cada época tem a sua retórica. Por exemplo, a gente vê uma retórica na obra do Bechara, a gente também vê uma retórica na obra do Marcos Banho. Né? E se a gente volta mais no tempo, a gente vê uma retórica no período jesuítico do Brasil colônia. Né? Então, a retórica institucional e a retórica, né, individual, às vezes é muito importante para se compreender o desenvolvimento, né, do pensamento linguístico, do conhecimento linguístico, no âmbito da promoção e descarte de teorias. Né? Em suma, esse é um modelo teórico que Pierre Swigers ele apresenta. Né? O artigo não encerra aqui, há alguns outros campos, né, que acho que não vem ao caso tratar para a apresentação não se estender muito, né? Aí, e após esse artigo, né, que é quase um fichamento que o Swigers fez para o Ricardo Cavalieri, né, a gente tem uma bibliografia bem vasta, né, para quem quer começar a pesquisar dentro dessa teoria, dentro desse modelo teórico metodológico. Né? Então, a título de apresentação da disciplina, essa costuma ser mais ou menos, isso costuma ser o debate da primeira aula de historiografia linguística, esse é o primeiro texto que a gente trabalha no mestrado e no doutorado, né, na disciplina de historiografia linguística. Existe também a possibilidade de mostrar alguns exemplos com gramáticas antigas. Né? A gente trabalha muito com a gramática de João de Barros, que é de 1540, a gramática de Manuel Álvares, que é de língua latina. Né? Mas assim, essa apresentação, o objetivo principal foi falar da parte teórico-metodológica. Né? Assim, não quero me alongar muito, né, assim, porque é só para apresentar a mesma área, mas quem tiver maior interesse, quando for abrir agora para debate, posso falar mais, mostrar alguns exemplos de gramáticas antigas, se for necessário. E em suma, essa é o modelo teórico-metodológico da disciplina. Então, vou tirar aqui, né, e passar novamente a palavra a Grace, né, e para abrir para a gente falar um pouquinho. Oi, Leonardo, obrigada. Olha, a gente aprendeu muito. Quando eu falo a gente, sou eu. Eu me lembro, assim, quando eu era da graduação, eu amava linguística. Era uma disciplina que eu só tirava nota 10. Eu até pensei em ir por esse caminho, e você mostrou que é um campo totalmente diverso, e eu achei interessante a sua fala quando você afirma, né, que é difícil para um especialista trabalhar em mais de um campo, em mais de uma área dentro desse campo, né? Então você acaba se especializando mesmo em um tempo, em um determinado material, né, produzido em uma determinada época. Então achei que isso foi bastante rico. Você fala, né, que você se dedica mais ao humanismo renascentista, né? Eu tenho uma pergunta de tantas, assim, eu tenho várias anotações aqui. Você, só para apresentar para o público, né? O professor Leonardo, ele leciona não só na graduação, como também na pós. Então, ele deu uma aula de alto nível hoje aqui para a gente.
Obrigada, Leonardo. Uma pergunta. Esse é o seu campo de pesquisa? Como é que você... Porque assim, esse espaço aqui aberto do Leque UF na quarentena é também para a gente dialogar um pouco falar das nossas atividades, né? Como que a gente se relaciona com isso e criar um espaço de debate do papel do professor, o papel da universidade na comunidade. Você falou assim brilhantemente sobre a historiografia, né, da linguística. Mas uma pergunta: você fala que você se dedica mais aos textos do humanismo renascentista. Como você consegue conciliar a sua pesquisa com as aulas da graduação? Porque assim, boa parte do Sim. nosso público é da graduação. É uma pergunta que eu nem estou indo muito fundo, se eu tiver oportunidade eu vou falar mais. Tá, sim. Olha, gostaria de agradecer novamente o espaço, assim, para falar da disciplina, assim, eu tentei falar, assim, falar em linhas gerais, né, assim, não sei se eu sintetizei demais, assim, cada um desses aspectos a gente pode, assim, debater, assim, mais profundamente, mas o objetivo foi dar uma visão geral, até para não ficar uma coisa muito cansativa, assim, tentei até dar uma corridinha, assim, Tá. é, Mas, Cátia, eu vou te avisar. Poderemos ter uma segunda parte, tá? Só para você ficar tranquilo. ah, Ou nervoso, não sei. Se você já está convidado. conte comigo, com certeza, porque, olha, é um prazer Legal! participar. Viu? Pública testemunha, legal. Sim, Então, como você consegue conciliar? Porque assim, a nossa atividade como professor universitário está no âmbito administrativo, extensão, que é quando a gente abre para o público, né, maior, né, fora das portas da universidade, pesquisa, docência, né, ensino. Como é que você consegue conciliar? então, assim, a pesquisa, né, da historiografia linguística, do humanismo renascentista, ela é totalmente assim documental, né? Então a gente assim, não tem, por exemplo, uma sociedade para observar. A gente vai observar tudo sob a parte de fundo documental. Uhum. Então, de vez em quando, nas aulas de graduação de língua latina, sobretudo, dá para se trazer algum texto que seja dessa tradição do humanismo renascentista. Porque como era uma tradição universitária, então, o que era o humanismo renascentista? Era praticamente uma tradição vinculada ao ensino de línguas. Então, a gente Uhum. pensa como era o processo de ensino de línguas no século XVI, como é que era o modelo de aula, o modelo de material didático, como é que eram feitas sequências de aula. E em algumas aulas eu tento assim utilizar assim o pensamento da época para ministrar uma aula, né? Assim, mas é alguma coisa que às vezes eu nem comento com a turma. A Sim. turma não sabe, mas eu faço de cobaia. Quando a gente tem a chance, a gente faz, é verdade. Agora, o humanismo renascentista tem uma tradição que é muito próxima da nossa, né? Porque como eles eram professores de língua e literatura, Uhum. então eles tinham, por exemplo, a aula de latim, né? Coloca o texto no original, comenta em vernáculo, né? Uhum. Vai traduzindo e fazendo análise sintática. Então, eu acabei encontrando na teoria, nos estudos teóricos sobre o humanismo renascentista, práticas muito semelhantes com as nossas. Uhum. A única coisa que a gente tirou, né, ainda bem, né, que teve descontinuidade do século XVI, era o castigo físico, né, que os colégios tinham. A gente não tem castigo E olha, físico tirou mais. faz pouco tempo, porque meu pai levou muita palmatória. Então, Pouquíssimo tempo, viu, pessoal? Vocês são sortudos. e a gente está numa época no Brasil que também não pode nem falar nisso, que senão daqui a pouco vai entrar e vai propor Não voltar. dá ideia. Não, então você consegue, né, conciliar quando possível, dependendo, porque assim, para quem não conhece ainda a universidade, tá, Leonardo? Ainda tem gente que ainda nem entrou. Sim. E Nossa, a gente dá aula para diferentes níveis, né? Tem gente que está entrando no primeiro ano, tem gente que já está lá no último ano e o semestre, tem gente que já está fazendo mestrado. Então, dependendo da turma, né, a gente consegue conciliar o nosso objeto de pesquisa com o objeto de aula, né? Você consegue assim, fazer isso?
Sim, então, é sempre nesse aspecto. Por exemplo, material didático, né? Assim, de vez em quando dá para trazer algum material didático do século XVI como exemplo. Por exemplo, o Bom, dicionário do português-latim de Jerônimo Cardoso. É um dicionário que, assim, com alguma dificuldade, né? Eu acho que se eu trouxesse um livro, né? Assim, uma gramática dessas, que eu conseguiria exemplificar melhor, né? sim. Eu acho que eu vou tentar abrir aqui no Drive uma gramática, uma gramática de latim do século XVI. Vou abrir a gramática do Manuel Uhum. Álvares como exemplo, Ok. né? Eu tiro alguns exercícios da gramática do Manuel Álvares, eu só não aviso Sim. para a turma, agora eles estão sabendo. Mas é uma tradição que é muito próxima assim da nossa, Sim. né? Assim, por exemplo, a gramática assim de latim, ela sofreu poucas alterações assim, mas o material do século XVI ele costuma ser até um material assim mais simples do que o material atual, né? O único problema é que esse material geralmente ele é todo em latim. A gramática de grego é toda em grego também, né? Aí por isso que eu sou especializado só nas gramáticas de língua latina, né? Assim, grego só vejo material. Eu nunca arrisquei trabalhar o material de grego. Tá Mas, bom. mas tendo especialistas em grego aqui, vou tirar minhas dúvidas também aqui da Tá gramática do bom. Leonardo. Leonardo, eu vou abrir, né? Porque senão a gente vai ficar nesse bate-papo Sim. delicioso. Obrigada. A gente tem colegas aqui, o Bruno está assistindo, a professora Carlinda também, bem-vindos. E nossos alunos, mesmo daqueles que nem entraram em contato pessoalmente com a gente só agradece e abrimos, né, para que outros possam também participar. Ah, ótimo. Oi, Carlinhos, tudo bem? Que bom saber da sua presença aqui. Eu não sei se eu vou me fazer ouvir, tá me ouvindo? Tô, claramente. Tenho muito prazer de estar te ouvindo de uma forma tão consistente, com tanta informação, com tanta competência. Meus parabéns, eu estou até um pouco emocionada. E acho que esse diálogo é extremamente fértil nesse contexto de enfim, penumbrado em que nós nos encontramos, não é? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você, Leonardo, como especialista na historiografia da disciplina de linguística. Qual é a margem de contribuição que você acha que pode a pesquisa histórica da linguística trazer, uma vez que a metalinguística, como reflexão da própria disciplina, do próprio trabalho de pesquisa, né, dos linguistas, isso já é dado pronto. Então, seria uma reflexão em cima da reflexão, não é? Qual é a margem de contribuição que, concretamente, se pode obter? Você poderia até dar um exemplo, se fosse o caso. Então, assim, é justamente esse aspecto. Uma excelente pergunta, Carlinda, me fez me lembrar os tempos, né, de iniciação científica ao pós-doutorado. São as questões centrais, né, assim, que a gente tem na pesquisa. Então, a contribuição da historiografia linguística, primeiro ela vem no aspecto assim, de se analisar tradições. Então, vem no aspecto de, primeiro, tentar vincular, né, a construção de conhecimento no Brasil a tradições, né? Em relação a datas muito recuadas no tempo, é tentar mostrar a vinculação da tradição da época colonial, por exemplo, com a tradição do humanismo renascentista europeu, para justamente desfazer aquele discurso que o Brasil nunca teve nada, a ciência nunca se desenvolveu no Brasil, e mostrar que ao longo de todo o processo de constituição do Brasil, embora não houvesse universidades até o século XX, o Brasil sempre teve alguma vinculação com o desenvolvimento da ciência. Sem dúvida. Né? Então, assim, o objetivo é tirar nomes que são esquecidos, né, nomes que foram esquecidos pelo processo histórico e tentar trazer, assim, revelar, né, assim,
algum conhecimento que tenha sido perdido nesse processo histórico para mostrar que houve uma continuidade, né, no desenvolvimento do Brasil junto com a ciência. Né? Porque assim, há um discurso retórico que o Brasil nunca teve universidade, no século XVI não havia universidade, no XVII não havia. Mas nós tínhamos acadêmicos no Brasil, tínhamos produção acadêmica. Né? Não havia tipografia, mas havia produção manuscrita. Né? Então, por mais que seja pouco, né, assim, em relação ao desenvolvimento das universidades europeias, mas isso faria com que o Brasil dialogasse com o histórico dessas instituições. Então, entra a tradição jesuítica, por exemplo, nesse aspecto, né, para mostrar que as inovações científicas do Renascimento também elas existiam no Brasil, dadas as suas proporções. Né? Mais recentemente, assim, século XIX, século XX, justamente entra naquela retórica da defesa institucional. Né? Porque os historiógrafos, geralmente, eles defendem a tradição das suas universidades. Então, eles têm essa retórica. Né? Por exemplo, o Américo Ramalho, na Universidade de Coimbra, ele defendia a Universidade de Coimbra como um grande centro de estudos, com uma tradição humanística. Então, entra sempre nesse aspecto da defesa da tradição. Por isso que a disciplina ela é muito vinculada a contextos nacionais, porque entra na competição das instituições, dos países, né, assim, dentro da história da ciência. Então, aquele que não fala na história da ciência, ele é silenciado. Acaba que fica, então, o Brasil não existe na história da ciência. Então, a historiografia vem com no Brasil, a historiografia da linguística brasileira com uma retórica contrária. Não, também temos a nossa participação na história da ciência. Então, acaba que é um embate teórico nesse aspecto. Adorei sabê-lo. Inclusive, vou agora em off aqui comentar o seguinte: fui aluna, em 1974, de José Américo Ramalho, na Universidade de Santa Úrsula, que ele era reitor da Universidade de Coimbra e veio corrido e foi acolhido pela Universidade de Santa Úrsula. A primeira turma para a qual ele deu aula de literatura portuguesa foi para a minha turma. Olha, que interessante. Fora de série, adorei. Muito obrigada, Leonardo. Vou passar aí a vez. Obrigada, Carlinda. Obrigada, Carlinda. Também pensava perguntar aqui. Fala, Bruno, vai você. Então, Kautner, duas perguntas assim. A história da linguística, ela funciona a partir do momento que a linguística, como disciplina acadêmica, está isolada? Ou coisas antigas, tipo Platão, Aristóteles, entram nessa disciplina? Se estuda as doutrinas linguísticas anteriores, dos clássicos e tal? Sim. Então, Bruno, assim, a grande parte dos pesquisadores, justamente, eles estão no período anterior a Saussure, né? Anterior ao estabelecimento da linguística como ciência. Porque se todos pesquisassem Saussure, aí não teria mais o que ser pesquisado, né? Então, porque assim, a linguística nasceu com Saussure. Então, justamente, assim, o objetivo da disciplina é ela mostrar o processo histórico. Saussure não criou a linguística do nada, né? Assim, não houve assim, um fundador da disciplina, né? Então, ela vai voltando no tempo até a aquisição da escrita, até a criação da história da escrita, né? Então, isso dá um espaço maior para quem é da área de filologia, da área de clássicas, assim, poder trabalhar com temas que são considerados marginalizados, né? Então, por exemplo, Platão costuma ser um autor. Agora, é interessante que cada contexto europeu reivindica Platão para si, né? Então a gente vai ter o Platão para os franceses, o Platão para os alemães, cada um vai reivindicar para si Platão. Então a gente também pode reivindicar Platão para o Brasil, né? Assim, é a retórica de cada historiador, né? Acaba que é objeto também de estudos. E a questão do cânon, que engraçado que eu fiz parte da defesa de um trabalho que a orientadora, eu acho que era a Cristina mesmo, Altman, lá na USP. Sim, Cristina Altman introduziu a disciplina, né? Era a tradução de um texto do Saussure, mas era um texto indo-europeu. Então a questão assim, o cânon
da linguística acaba sendo modificado, né? Que o Saussure a gente identifica ele mais hoje com todo aquele curso de linguística geral dele, né? Mas a gente esquece que ele era um indo-europeísta, né? Inclusive, essa era a publicação dele de vida, né? Sim, é a área que ele mais parecia gostar mesmo de pesquisar, porque o curso são escritos dispersos, né? A gente não tem assim, ele nem deixou uma versão final, né? Mas assim, a Cristina Altman, ela fez a introdução da disciplina no Brasil no CEDOC, né? E depois a disciplina sim se disseminou, né? A gente acaba que tem, por exemplo, na historiografia linguística, acaba também que o produto final, né, de cada pesquisador difere muito, né? Assim, a gente não tem, assim, por exemplo, o Cavalieri fez uma periodização das gramáticas no Brasil, o Marcos Banho fez uma periodização completamente diferente. E o embate teórico é acirrado. Quando tem a disciplina na pós de linguagem, né, vem os defensores da periodização do Marcos Banho, os defensores da periodização do Cavalieri. É quase como facção. E ninguém, assim, não... Porque o que acontece? A retórica é muito investigada porque a forma como a historiografia ela vai se consolidar de acordo com o uso, né, com o prestígio acadêmico de cada historiador. Mas são várias formas de se escrever a história da linguística que vão se entrechocando, tanto no contexto interno, nacional, quanto no contexto internacional. Então, assim, a gente acaba, por exemplo, que as pesquisas da Cristina Altman são como se fosse uma unanimidade no campo teórico. Por exemplo, tem o campo da história das ideias linguísticas. Esse campo já é um outro campo completamente à parte, que é da análise do discurso. Tanto que na pós esse campo fica na linha 2. Então, quem estuda a história das ideias linguísticas, quer dizer, fica na linha 3, mas a análise do discurso fica na linha 2. Então, são campos diferentes, né? Porque na historiografia da linguística a gente valoriza a filologia. Essa é a diferença. Então, por isso que a Cristina Altman trabalhou também com texto sobre o indo-europeu. Entendi. Né? Eni Orlandi acho que não trabalharia com o indo-europeu, por exemplo. Né? Suposição. Né? Sim. Então, beleza. Vamos abrir mais para mais gente, que o Beethoven queria falar. Sim. Eu vou pegar um gancho nessa discussão toda e fazer uma pergunta que pode ser até simples de responder, mas pelo que eu entendi, Kautner, você diz que o Conrad, né, abandona ou critica uma escrita de uma história da linguística que seja ou conservacionista ou progressista e defende uma que se chamou de desinteressada. Estou entendendo que a partir daí o Swigers, e acredito que você também siga, né, essa perspectiva. Mas também você disse, e de certa maneira disse de várias formas, que a retórica do pesquisador ela é muito importante, ela influencia muito até nos tipos de produto que vão ser gerados. Então, a minha pergunta era, teria o posicionamento aí político do pesquisador alguma influência sobre a sua retórica na hora de escrever uma história do pensamento linguístico, de modo que essa epistemologia desinteressada acaba que não seja tão possível de ser desinteressada? Como é esse conflito entre o desinteresse entre forças progressistas e conservadoras na hora de escrever uma história do pensamento linguístico do passado? Olha, Beto, uma pergunta bem instigante. Assim, você percebeu a retórica do Konrad Körner, né? Ele fala que não tem retórica, mas ele tem uma retórica, né? Então, o que acontece na historiografia linguística, que como se tem uma visão assim subjetiva na constituição do objeto, né? Uma visão de cunho iluminista, a identidade do pesquisador, porque o pesquisador é um linguista escrevendo sobre, né, quer dizer, não um linguista em si, mas é um estudioso da área de linguagem também, né, seja de literatura, seja de outros campos, mas pesquisa a linguagem. Então, a identidade vai acabar afetando a pesquisa. E é natural que a pesquisa seja vinculada à identidade mesmo, né? Isso faz parte assim, de um critério até de coesão da pesquisa.
Então, por exemplo, a gente vai encontrar professores como o próprio Américo Ramalho. Como ele era da Universidade de Coimbra, ele pesquisava a história da Universidade de Coimbra. Então, a gente vai encontrar pesquisadores que são, por exemplo, de outros centros acadêmicos estudando a história da sua própria universidade, a retórica institucional, defendendo as suas instituições, né? Então, a identidade ela é fundamental para você construir a sua retórica. E a retórica política ela entra. Agora, o que Swigert e até o Ronaldo Batista pesquisam é quando a retórica política ultrapassa o método científico. É essa barreira que o Conrad Gardner, né, ele fala que isso torna a linguística, às vezes, né, marcada demais, né, por uma idealização que tem em relação à ideologia e não torna uma história da linguística útil para a ciência. Né, ela se torna apenas discurso, né, ideológico. Né? Mas é muito difícil, porque a gente está em ciências humanas, então a gente vê, analisar como é que funciona esse processo, né, porque a historiografia da linguística é interdisciplinar com a sociologia da ciência, que é a análise da ciência na sociedade. Agora, é claro que a gente vai encontrar assim, a retórica política, às vezes, mais forte do que a retórica institucional. Mas isso por exemplo, há posicionamentos, certos linguistas, por exemplo, eles vão ter a sua retórica política bem delimitada, mas o que interessa para a gente é a retórica científica. Né? Agora, é claro que, assim, por exemplo, tem um limite muito grande entre a retórica e a propaganda, porque isso é uma diferenciação que a gente tem com a análise do discurso, porque a análise do discurso ela é centrada na questão da ideologia, que todo discurso, né, aquela questão de Bakhtin, que todo discurso carrega, né, um aspecto ideológico. E Swigert vai dizer que não é bem assim, né? Que, na verdade, cada prática não carrega um discurso ideológico, mas carrega uma retórica. Porque o discurso ideológico a gente não sabe se a pessoa acredita ou não no que está defendendo, né? Retórica é retórica. Às vezes só tem um funcionamento assim para se defender um posicionamento. Mas essa reflexão sobre a retórica ajuda que nós mesmos possamos construir a nossa retórica, de acordo com a nossa identidade, com o que a gente também quer defender, o que a gente acredita. Então, o que o Conrad Gardner está dizendo é que cada um realmente constrói um discurso de acordo com o que acredita e defende retoricamente. Agora, não tem como a gente provar o valor de verdade, porque a análise do discurso eles têm a questão da ideologia com valor de verdade. Então, esse é o afastamento que tem dessa temática. E trabalhar para desenvolver a retórica é uma coisa assim, fundamental, que o Swigert diz que todo cientista, né, tem que ter uma retórica. Não é a retórica de quero vender livros, né, não é a retórica do feirante, né, não é demagogia, não é autopromoção, né, mas todo cientista tem a sua retórica. Né? E, comumente, na área, a gente vê a retórica da defesa da própria instituição. Né? E para defender a própria instituição, alguns historiógrafos, né, eles atacam outras instituições. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Né? Então, por exemplo, um diz, olha, as fontes que nós temos de Donato aqui na Itália são melhores do que as fontes que tem na Alemanha. O historiógrafo diz que as fontes são as melhores. Nossa literatura é herdeira do Renascimento, né? A literatura de vocês não é tão herdeira assim, não houve renascimento em Portugal, né? Enfim, isso faz parte, a retórica ela entra em campo no embate teórico. Né? Isso sempre vai ter. Eu acredito que nenhum pesquisador ele entre em campo, né, para fazer a sua pesquisa sem uma retórica pré-estabelecida. Isso Swigert diz para preparar a retórica de acordo com seus interesses, né, de pesquisa. E que você consegue identificar. Você vê um autor e identifica. Se é a retórica que você concorda, então aquilo vai formando um círculo, né? O círculo acadêmico vai se formando quando todos têm a mesma retórica, ou parecida, né? A retórica em sintonia. Então, assim, ele põe nesse plano. Aí, quando ele joga para a retórica, a gente leva todo o estudo da historiografia para os estudos clássicos, porque a retórica nasce na cultura clássica. Então, a gente acaba assim, vinculando, né, toda a história da linguística à cultura clássica. É um jeito, né, de se trazer, colocar em relevo os autores, né, que criaram a retórica. Agora, quem é analista do discurso não concorda com isso. Eles vão dizer, eles têm a retórica da defesa da ideologia, eles não vão concordar.
mas é saudável que não concordem. Eu acho. Obrigado, Cautner. Obrigado. Outras pessoas aí, por favor. Grace, você está sem som, eu acho. Eu não estou conseguindo. Eu não estou ouvindo a Grace, não. Tem que ligar o alto-falante, Grace. Vai, fala agora. Então, não estamos te escutando. Deve ser o seu próprio microfone aí. Tenta conectar e desconectar o fone. Conecta e desconecta o fone. Não, tem agora acho que vai. Fala, Grace. Não. Não. Não é o botãozinho, não, que o botãozinho tá aberto. Tira o fone, tenta falar no próprio microfone do computador. Quando ela fala, não tem registro que tá falando. Fala, Grace. Fala. Ué, engraçado. O fone está desconectado? O fone está desconectado. Engraçado, porque a gente não escuta nenhum som. Bom, enquanto a Grace tenta ajeitar, vai ajeitando aí, a gente segue por aqui. Alguém ainda tem alguma pergunta, levantar alguma discussão? A gente ainda tem algum tempo. Mas também, se não tiver, a gente vai caminhando para um final. Eu gostei muito dessa discussão agora, o Beethoven trouxe. Realmente, no campo da retórica, se resolvem muitas questões, né? Assim como se podem dinamitar grandes debates, não é? E o Leonardo situou muito bem essa problemática da identificação, que não é necessariamente ideológica, mas essa idealização de valores, de teleologias. O que eu estou buscando, e eu percebo que eu vou chegar, eu intuo, como cientista, como pesquisadora, que eu vou chegar onde talvez eu encontre a minha busca, não é, ou aquilo que eu busque, através de um determinado discurso que me faz intuir alguma coisa. Isso para quem é pesquisador e que lida com múltiplas fontes, como é o caso do filólogo, é o caso de quem lida com fontes clássicas. Nós não temos muito subsídio, nós não podemos pretender ouvir a voz do passado, nós temos que ouvir a voz de quem narra, de quem apresenta, não é, o passado. Então, eu acho que é importantíssimo nós seguirmos algumas vozes que nos falam, que falam no silêncio da pesquisa, porque isso é iluminador de alguma forma, nem que seja para a gente dar com os burros na água. Me equivoquei. Foi um gênio que me falou de forma enganosa. Isso pode também acontecer, até na vida cotidiana, né? Mas eu acho que o pesquisador tem que transportar para a sua prática aquelas ferramentas intuitivas que nós usamos em outras habilidades. E eu acho que Leonardo colocou muito bem essa questão, né, de o investigador, o pesquisador, o formulador de suas teorias, usar também de todas as ferramentas para expor seu pensamento. E aí ele contrabandeia muita coisa que é útil e outras que não são tanto, como no caso as marcas ideológicas, as marcas políticas, mas também exorcizar tudo isso, acaba que a pessoa fica sem alma, o pesquisador fica sem identidade nenhuma. Não sei, é uma questão para se debater. Não, sim, eu concordo plenamente, exatamente isso, que chega um momento assim que a identidade do pesquisador vai contribuir para a pesquisa, né? Você vai escolher um tema por estar em sintonia com aquele tema, né? Não tem como, assim, fazer uma pesquisa como se fosse uma máquina. A humanidade as ciências humanas, ela pressupõe a humanitas, né? A paideia, né? Você tem que ter a presença, assim, do ser, da identidade, né?
E isso você defende retoricamente, que Swigert diz que assim, a retórica tem que ser usada também para autopreservação também, né? Porque o embate científico, às vezes ele é muito cruel, ele não vai usar, nem sempre vai ser ético, né? Então, você expõe a sua retórica sabendo que vem o contraditório que às vezes nem vai ser pautado na ética. Então vem as acusações, assim, porque a gente tem, assim, nos congressos acadêmicos, a gente vê muitas coisas boas, mas a gente vê coisas, assim, também que fala que isso é retórica, né? O cidadão está discordando ali por exemplo, e aconteceu no congresso da Abralin, né? Por exemplo, discordar uma teoria que foi apresentada sobre o português popular, o português brasileiro, né? E os pontos foram todos, né? Houve uma discórdia de todos os pontos feitos por outro pesquisador, mas sem em nenhum momento falar da teoria em si que estava sendo debatida. Foi tudo retórico. Então, Swigert fala também que a retórica tem que ser estudada até para defesa da ideia, né? Assim, do conceito que se tem, e também defesa da própria identidade, né? Porque o que acontece com a análise do discurso, que é o caso, né, quando fala sobre a questão ideológica, né, assim, o discurso ideológico, coloca que a ideologia é maior do que o pesquisador, né? Então acaba que o pesquisador vira instrumento da ideologia. E para Swigert, o caminho é o inverso, seria o pesquisador que usaria da retórica. Então, assim, há por exemplo, um debate muito grande, por exemplo, na análise do discurso, né, que é a fundamentação de base marxista da teoria, que é um caminho diferente da formulação de Swigert, né? Isso é o aspecto mais assim complexo que tem assim, na disciplina, e é isso que fez a divisão do campo da história das ideias linguísticas, por exemplo, da historiografia da linguística. Perfeito. Espero ter contribuído. Colocou bem. Muito bem. Sim, Conhece bem o problema, hein? Sim. Muito bom, muito bom. Essa discussão... Grace continua sem som. Que pena, Grace. A Grace ainda teve, mas não fala. Mas não está saindo. Grace, se você soubesse Libras agora, facilitaria. Então, essa discussão ela é muito importante, e como a gente está aqui com um grupo muito heterogêneo de espectadores, como a Grace bem lembrou, tem aluno aqui que nem entrou na graduação ainda. A gente convidou os alunos que são ingressantes nesse semestre que na UF não começou, para já começarem a participar. Então, talvez alguma coisa da discussão aqui tenha até escapado para alguns, tentando, de certa maneira, traduzir para um conhecimento prático e útil para quem está começando agora, e isso abre o olho do leitor, e que vai ser o futuro pesquisador, para essas ideologias e retóricas. É muito comum você pegar num trabalho de um pesquisador iniciante a fundamentação em cima de dois autores que dizem coisas completamente opostas um do outro no campo ideológico. E aí você lembra, mas como é que você pode estar dizendo que você se apoia nos dois, quando os dois discutem um com o outro? Então, cabe também ao leitor e ao iniciante pesquisador a observação desses campos retórico-ideológicos em que ele vai se situar. Como foi dito, que voz é essa que quer ser ouvida e ecoada? Com quem que você vai se associar? Então, é importante ter sempre isso como um horizonte de leitura, de expectativa de leitura e de análise. Então, essa discussão chama atenção até para a leitura fora do campo apenas da historiografia da linguística. Isso vai valer para uma série de outras leituras que futuros pesquisadores aqui terão que fazer. Então, concordo que a discussão hoje foi de excelente nível e muito esclarecedora. Obrigado, Kautner. Obrigado a Carlinda por ter participado e ter adicionado também muito a discussão. Nossa, adorei. Ao Bruno, que lá do seu Sossego Serrano participa aqui também, a Grace e a todos os outros participantes que estão por aqui. Alguém quer adicionar alguma coisa, gente? Bom, entendendo que não, Kautner, agradeço novamente a sua disposição, agradeço a todos que participaram, lembrando
que isso é uma série de encontros semanais que o Laboratório de Estudos Clássicos da UF está promovendo com os seus membros pesquisadores, e a dinâmica é exatamente essa que vocês viram hoje. A gente fala sobre os nossos projetos de pesquisa que estão em andamento agora, nessa tentativa de criar, além de uma discussão epistemológica, mas também de aproximar as pessoas, de criar um sentimento de pertencimento, e para nos manter ativos e trabalhando também, e trabalhando de forma afetiva, trabalhando com as pessoas, e a gente quer criar esse ambiente que agora é virtual, na falta da possibilidade do físico. E a gente está agora encerrando o primeiro ciclo do LEC UF na quarentena. Foram 4 pesquisadores que falaram até hoje, o Cautiner foi o 4º, e a gente começa na semana que vem o segundo ciclo com mais 4 falas. A gente vai mandar por e-mail a divulgação certinha, e vai estar no site do laboratório, a gente vai divulgar no Facebook, no Instagram, e a gente convida todos que participaram aqui, que gostaram, para que participem e ajudem na divulgação desse segundo ciclo de web encontros do LEC UF na quarentena. E a ideia é que isso permaneça, porque a gente já teve, do primeiro ciclo, vários comprometimentos de pesquisadores que vão fazer a segunda fala para estender, e aí a gente vai descobrir o que isso vai ser, porque as primeiras falas estão sendo sempre nesse tom, que são de apresentação de temas de pesquisa de alguma forma introdutória. Então a gente não sabe ainda como é que vai ser o número 2 de cada uma dessas falas, e a gente está descobrindo como faz isso, e pelo menos por mim, gostando muito do fazer isso, do resultado que a gente está encontrando. O nível de participação é sempre muito significativo, então isso para a gente é importante, porque também dá eco ao que a gente está falando, e sentir essa reverberação de volta alimenta o nosso desejo de fazer ciência no Brasil, nessa hora que a gente tem, vou repetir a ladainha, tantos cortes, tantos ataques frontais, tanta vontade de voltar, como a gente aprendeu, assim, um momento de retrocesso na história do pensamento da ciência, né? Então, agradeço em nome do laboratório a todos vocês, e Cautiner, se quiser fazer as suas últimas considerações, a gente encerra depois da sua fala. Olha, agradeço muito esse convite assim, do LEC, o laboratório que está se estabelecendo agora dentro da quarentena. É um projeto muito importante que vocês estão trazendo, você e a Grace Beethoven. Você é do laboratório também, Cautiner. Não, eu sei, mas hoje estou como convidado, mas os outros vêm como membro. E assim, olha, é fantástica essa iniciativa, né? Assim, a gente está realmente lutando pela continuidade da universidade. Acredito que a retórica comum de todos nós seja o desenvolvimento da ciência, a ampliação da universidade, a manutenção da universidade. Isso é uma coisa que une todos que acreditam na universidade pública, né? E obrigado, Beethoven, pela oportunidade de poder fazer essa apresentação, e podem contar comigo para as próximas apresentações. Vou vir como público nas próximas, e para um segundo convite, assim, me avisa um pouquinho antes para eu preparar uma apresentação diferente. E, no mais, é isso, gente. Muito bom. Obrigado. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado a todos, e uma excelente tarde para todos vocês, nesse dia que é um dia significativo da história do Brasil, né? 13 de maio. Verdade. Tá, gente? Tchau para vocês, obrigado a todos. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carlinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Tchau, beijo para vocês. Grace, encerra essa gravação aí e a gente termina por aqui. Agradeço a todos os que estão aí agradecendo no chat também. Foi fenomenal hoje. Estamos subindo a ladeira na qualidade das apresentações. Semana que vem, então, teremos que ir além. Um beijo. Tchau.